Olá, sexto ano! Hoje nós temos a segunda parte sobre os advérbios e no capítulo 22 do nosso livro. Na aula passada eu já apresentei para vocês a tabela, porém nós ainda não nos aprofundamos a respeito do que ela traz, as informações que ela apresenta para nós. Então nós temos aqui os tipos de advérbios. Então, aqui na primeira coluna, aqui com o fundo em vermelho, nós podemos identificar as circunstâncias. Então, quando se fala quais são as circunstâncias expressas pelo advérbio, nós, então, podemos observar aqui quais são elas, que podem ser de afirmação, de dúvida, de negação, de intensidade, de modo, de lugar e de tempo. E aqui, na segunda coluna, nós temos as palavras que se encaixam de acordo com a circunstância. E na terceira coluna, nós temos as locuções verbais. Então, no primeiro momento aqui, o sim, de certo, certamente, realmente, incontestavelmente e efetivamente indicam circunstância de afirmação. Com certeza, por certo, sem dúvida, de fato, também. A única coisa que nós temos aqui é que trata-se de uma locução adverbial, ou seja, uma estrutura que é constituída por duas palavras ou mais. Os advérbios que indicam dúvida. Talvez, acaso, porventura, quiçá, possivelmente, provavelmente. E as locuções adverbiais aqui nós temos o por certo e várias outras. Sem dúvida também é uma expressão que indica dúvida. De negação, nós temos o não, tampouco, nem, nunca e jamais. E a locução adverbial, de forma alguma, de jeito algum, de modo algum. Intensidade, bastante, bem, demais, mais, menos, apenas, pouco, assaz, quanto, tanto, tão e meio. A locução pode ser de muito, de pouco, ou em excesso, por completo, em demasia. Os advérbios que indicam modo, assim, mal, bem, depressa, devagar, pior, melhor, alerta, suavemente, lentamente. As locuções, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às pressas, a pé, ao léu, de cor. Os advérbios que indicam lugar, abaixo, acima, adiante, além, aqui, ali, aquém, atrás, acolá, dentro, fora, longe, perto, junto, detrás, de fronte. E as locuções, à direita, à esquerda, ao lado, ao longe, de perto, por aqui, para onde, por dentro. Os advérbios indicativos de tempo, hoje, ontem, amanhã, agora, depois, antes, já, anteontem, sempre, nunca, tarde, jamais, outrora, raramente. E as locuções, à noite, à tarde, de súbito, de repente, vez por outra, hoje em dia. E ainda nós temos a informação de que algumas palavras como onde, quando, como, porquê, para quê, elas quando forem utilizadas em frases interrogativas, que pode ser tanto direta ou indireta, elas e também estiverem expressando circunstância de lugar, de tempo, modo, causa ou finalidade, eles são considerados advérbios interrogativos. Então, aqui nós temos o exercício 4 da página 135. Formule uma pergunta empregando um advérbio interrogativo que tenha como resposta as seguintes frases do texto. Na letra A, lá tem festa junina. Lugar. Então, nós temos que aqui utilizar um advérbio interrogativo que faça referência a lugar. Então, nós podemos colocar aqui. Onde tem festa junina? Na letra B, eu dancei a noite toda, fazendo referência, então, a tempo ou intensidade. E aqui nós temos uma referência à intensidade.
Quanto você dançou? Eu dancei a noite toda. Na letra C. Queimei a boca com a canjica, o instrumento. Então, com o que você se queimou? Na letra D. A gente ria de não se aguentar em pé. O modo. Como vocês riam de não se aguentar em pé? Então, aqui nós temos a utilização dos advérbios interrogativos. Nós temos alguns advérbios que podem apresentar mais de um sentido. Isso pode ocorrer com palavras com advérbios como nunca, jamais, o sempre, que podem indicar tempo e também negação ou afirmação. Então, aqui, você frequenta festas populares? Então, nós poderíamos aqui utilizar uma dessas formas para responder a essas perguntas. E elas podem, então, ter diferentes sentidos. O exercício 5, da página 136. Troque a locução verbal destacada por um advérbio e depois indique qual circunstância ele expressa. Na letra A, tenho ensaiado a minha apresentação todos os dias. Então, aqui nós podemos trocar a expressão todos os dias por diariamente. Então, fica, tenho ensaiado minha apresentação diariamente. Então, aqui nós temos a indicação de tempo e também de modo. Na letra B, visto com cuidado o meu figurino. Visto cuidadosamente o meu figurino. Cuidadosamente expressa a circunstância de modo. Na letra C, tenho me esforçado para agir em favor do meu grupo. Então, a resposta, tenho me esforçado para agir favoravelmente ao meu grupo. Então, favoravelmente expressa modo. Na letra D, todos podem, com certeza, contar com minha dedicação. A expressão com certeza nós podemos trocar por certamente. Então, expressando uma afirmação, ela fica, todos podem, certamente, contar com minha dedicação. E a letra E, subirei naquele palco com tranquilidade. Com tranquilidade, nós podemos trocar por tranquilamente. Então, indicando o modo e assim a resposta fica, subirei naquele palco tranquilamente. O exercício 5, da página 140, ele faz referência à expressão meio, que vocês puderam verificar que encontra-se lá na nossa tabela. Então, nós temos inicialmente aqui duas estruturas para a análise. O coronel ficou meio irritado com a resposta do boi. E na segunda, o coronel daria um sertão e meio para desbancar aquele boi. Na letra A, qual o sentido da palavra meio na frase 1? Na frase 2. Então, quando se diz que o coronel ficou meio irritado, significa que ele ficou um pouco irritado. O coronel daria um sertão e meio. Então, aqui nós temos a referência à metade, ou seja, daria um sertão e mais meio. Sertão para desbancar aquele boi. Na letra B, como esse termo se classifica morfologicamente em cada caso? Então, quando se fala em classificação morfológica, é para nós colocarmos qual a classe de palavras. No caso, quando se diz meio irritado e um sertão e meio, esse meio, qual é a classe de palavras em que ele se encaixa? Então, primeiramente, nós temos um advérbio, quando se diz que ele estava meio irritado, que ele ficou meio irritado. E na segunda, quando indica metade, ele se encaixa como um numeral. Então aqui nós temos
que ter o cuidado em relação ao emprego dessa palavra, da palavra meio. Porque assim, quando ela expressa um pouco, ela é um advérbio e, portanto, invariável, ou seja, ela não sofre variações. Quando ela expressa metade, ela é um numeral, portanto, é variável. E meio, enquanto modo, enquanto maneira, ele é um substantivo que é variável, ou seja, ele pode sofrer variação. Então, sempre precisamos observar. Quando se diz estava meio irritado ou meio irritada, significa que trata-se de um advérbio, e o advérbio é uma classe de palavras invariável, ou seja, não sofre modificações, ele permanece sempre da mesma forma. O exercício 8 da página 141, a opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é, na letra A, possivelmente viajarei para São Paulo. B, Maria tinha aproximadamente 15 anos. Na letra C, as tarefas foram executadas concomitantemente. Na letra D, os resultados chegaram demasiadamente atrasados. Então, a que expressa circunstância de tempo é a letra C. As tarefas foram executadas concomitantemente, ou seja, foram realizadas ao mesmo tempo. Quando fala possivelmente viajarei, não é uma afirmação e não é tempo, é apenas uma dúvida, é uma possibilidade. Maria tinha aproximadamente 15 anos, também expressa dúvida. E na letra D, os resultados chegaram demasiadamente atrasados. Demasiadamente, então, está indicando aqui uma circunstância ou de modo ou também uma intensidade. A tarefa referente à aula de hoje, os exercícios 1 e 2 da página 133, o 6 da página 136, o 3 da página 139 e o 6 da página 140. E por hoje é só. Até a próxima aula.